Bom, pessoal, voltando aqui do nosso intervalo, então, a gente passou um pouco rápido no plano de ensino. Eu queria ver se ficou alguma dúvida. Tem alguma dúvida? Não tem? Então, eu vou repassar de novo, principalmente as datas, tá? Então, na quinta aula, no dia 2 de outubro, vocês têm que entregar o relatório do grau A, e nós já vamos ver o que compreende o relatório do grau A, tá? No dia 2 de outubro, e o relatório final no dia 4 de dezembro. Tá? Aqui embaixo de cada um dos números que são os nossos encontros, tem as datas deles, tá? E aqui o conteúdo que a gente pretende ver em cada uma das datas. Tá, pessoal? Critérios de avaliação, já falei então. O primeiro é introdução, objetivo, justificativa e referencial, sendo que o referencial tem que ter ao menos 10 páginas. Pessoal, então esse ao menos 10 páginas, isso aqui é algo que nós conversamos, a professora Márcia, o professor William, e também o pessoal da arquitetura, que é algo que a gente imagina ser o mínimo no qual a gente consiga ter aí um aproveitamento aí do estágio, fazendo uma correlação com os conceitos que vocês aprenderam. Deixa eu ver aqui recebi uma dúvida aqui no chat. Acho que a disciplina de TCC ia coincidir com essa disciplina. Tem a possibilidade de, mesmo assim, fazer essa disciplina concomitante? Não é comigo, tá? Isso aí é com o coordenador de vocês. Eu não sei quem é que perguntou isso. Foi o Bruno. Bruno, é com o coordenador, tá? Tu é da elétrica, Bruno? Porque eu acho que o pessoal da elétrica falou que a coordenação, em princípio, deu uma segurada em fazer junto, tá? Mas não é comigo. Tá? Eu não sei se tu está matriculado nas duas. Não sei se está matriculado aqui e no TCC. Eu vou dizer assim, ó, o semestre passado da produção, algumas pessoas fizeram isso, tá? Algumas pessoas conseguiram. Mas aí eu realmente não sei responder, tá? Mas de novo, eu acho que não seria interessante, minha opinião é que não é interessante, tá? Teve pessoas que fizeram, mas não é interessante. O bom é que você está matriculado só no estágio, né? Não no TCCE. Então, assim, ó, tiveram pessoas que fizeram, não é interessante, tá? Eu sei que tem aí alguma coisa de formando, não formando, mas aí realmente não consigo ajudar muito, tá? Bueno, pessoal, então, como eu falei, aqui embaixo de cada número de encontro tem a data deles, o que nós vamos ver, né? E o sistema de avaliação e as notas é basicamente o que vocês já conhecem aí, tá? Em termos de... Opa! Uma Em dúvida termos... aqui. Diga lá. A nota, por exemplo, do grau A, né? O grau A vale 10 pontos. Esses 10 pontos será tipo será a apresentação mais o relatório? Ou vai ser tipo a relatório uma porcentagem e a apresentação outra porcentagem da nota? Boa pergunta. O 10 é nos dois, tá? Então, não tem fixo esse percentual, o que é para cada um, tá? Não tenho definido, mas a gente pode definir assim, o relatório é pelo menos 70% da apresentação. Digamos, fez o relatório top, perfeito, e não apresentou, tchê, é difícil tirar nota, digamos assim, tá? Então, o relatório é pelo menos... E o contrário é verdadeiro, tá? Fez uma baita apresentação, high-tech, com estrelinha e foguete. E o relatório tá ruim, o conteúdo tá ruim, né? Não vai tirar mais que 3. Tá? Então, o relatório ele é pelo menos 70%. Aí. Não, só para saber mesmo. Tranquilo, Só não. revisando. A pergunta foi boa e não está claro aqui. Foi boa e não está claro aqui. Galera, então assim, ó, eu vou mostrar para vocês agora esse outro material aqui, que é para vocês começarem a fazer a elaboração do relatório de estágio de vocês. Tá? O relatório de estágio ele é muito parecido com o TCC. Tá? Nós definimos
que o relatório ele vai seguir os mesmos moldes do TCC. Tá? Eu coloquei lá no Moodle para vocês esse manual de elaboração de normas, técnicas e trabalhos acadêmicos da FTEC. Tá? Então, a gente começa aqui. Tudo que tem aqui é esperado que tenha no relatório de vocês. Tem a lista de figuras, lista de tabelas, lista de quadros, lista de abreviaturas, o sumário ou índice, né? Tá? Então, isso aqui eu vou passar com vocês hoje, de uma maneira um pouco mais rápida, né? Mas isso aqui vai ser digamos assim, quando vocês se perderem, vai ser o guia de vocês. Quando vocês se perderem, em termos de formatação, etc., venham para cá. Aqui vocês vão ter todas as respostas. Tá? A apresentação desse manual, aqui, de novo, a gente vai ver de uma maneira bem sucinta. Eu aconselho vocês a lerem isso de uma maneira detalhada. Aconselho vocês a lerem de uma maneira bem detalhada isso aqui posteriormente, tá? E se tiverem dúvidas, me tragam as dúvidas. Introdução, né? O que é esse material? Trabalhos científicos, né? O que são trabalhos científicos, trabalhos acadêmicos, resenha, projetos de pesquisa, monografia, dissertação, tese, o que é cada coisa, tá? Normas de formatação, tá? Tipo de papel e impressão, não vai ser o nosso caso. Tamanho e tipo de letra-fonte está aqui, ó. No corpo 12, nos títulos e subtítulos 12 pontos, nas citações mais longas 10, notas de rodapé 10, nas legendas de ilustrações, figuras e tabelas, quadros, gráficos 10 também, quando usar negrito, quando não usar. Então, toda a formatação do trabalho de vocês, ó, Arial ou Times, tá? Tá aqui nesse item 3, tá? Formatação, formas de apresentação. As margens, o que tem que ter cada margem, o espaçamento, os parágrafos, como devem ser os parágrafos do trabalho de vocês, recuos, alinhamentos, onde tem que ser justificado, onde não precisa ser justificado, espaçamento entre linhas, entre parágrafos, tá tudo aqui, tá, pessoal? Então, daqui a pouco vocês vão me fazer uma pergunta, eu não sei isso de cabeça também, eu também recorro aqui para responder as perguntas de vocês. Ou seja, se tem uma pergunta sobre formatação, daqui a pouco não precisa nem fazer para mim. Tá aqui. Evidente que se fizerem eu vou ajudar, vou procurar, ou vou dizer, cara, dá uma lida lá que está lá no material, tá? Mas tá tudo aqui. Paginação, número dos títulos e subtítulos, tá? Como vai fazer a ordem de numeração, o que são as alíneas, figuras ou ilustrações, como colocar uma figura, como fazer o título da figura, como colocar fonte, tá? Gráfico, como colocar o gráfico, fonte, quadro, tá? O que é um quadro, o que é uma tabela, a diferença entre quadro e tabela, as pessoas confundem. Tabela é quando tem número, tá, pessoal? Quando tem, por exemplo, aqui, ó, isso é um quadro, não é uma tabela, embora a gente vulgarmente chame de tabela, isso é um quadro. Uma tabela, ela tem dados numéricos, tá? Então, quando é isso que não tem dados numéricos, citações de autores, a gente chama de quadro, tá? Então, tem tudo aqui, tá, pessoal? Nessa siglas, como tu fazer as siglas, fórmulas e equações, tá? Numeração de fórmulas e equações. Orientação para os textos, tá? Orientação textual aqui, como tu vai fazer citações de documentos de internet, sistema autor-data para fazer as citações diretas, né? Para vocês começarem a montar a seção de referência do trabalho de vocês. Citações indiretas. Então, esse manual da FTEC, ele é muito rico, porque isso aqui, ó, pessoal, são coisas que estão lá nas NBRs e vocês teriam que ir atrás dessa NBR, tá? Então, usem esse material aqui, ele dá o caminho das pedras aí para vocês, tá? Como fazer citações com um autor, 2 ou mais autores, citações indiretas, citação com mais de 3 autores, citação de citação, o famoso APUD, né?
Ou seja, tu pega o trabalho tem uma teoria lá do Zé, e tu pega o trabalho do João. Ah, eu copiei a teoria do Zé do trabalho do João. Isso é um APUD, tá? Citações de formação obtidas verbalmente, isso aqui normalmente não tem tanto em trabalho acadêmico, tá? Notas de rodapé, notas de referência. Ah, pessoal, tudo aqui tem como vocês colocarem as citações, notas explicativas, estrutura e apresentação do artigo científico. Isso aqui, para o nosso relatório de estágio, não vem ao caso, tá? Porque o relatório vocês não vão fazer, a não ser que vocês escolham fazer o relatório em formato de artigo, que até pode, né? Fazer 3 ou 4 artigos para montar um relatório, mas não é o mais comum da gente fazer, tá? Se optarem por fazer, está aqui na seção 5 desse material, tá? Nós vamos olhar mais a seção 6, tá? Que é estrutura de apresentação de projeto, a seção 6, não sei, vamos ver o que é. Aqui vocês não vão apresentar um projeto, tá? Então não tem essa necessidade aqui. Vamos ver aqui. Então, nós vamos usar a partir, eu acho que é a seção 6, aqui. Isso aqui, pessoal, vai guiar vocês do início ao fim. Claro, aquelas partes lá em cima que são gerais, né, de formatação, de utilização de fonte, de tipo de letra, tamanho de letra, etc. E a estrutura do trabalho, o esqueleto do trabalho de vocês vai ser regido por essa seção 6 aqui, tá? Então, espera-se que vocês tenham essa formatação aqui no trabalho de vocês. Nem todas são necessárias. Por exemplo, apêndice, anexo e glossário, nem todos têm, tá? Mas tudo que tem aqui teria que ter no trabalho de vocês. Ó, elementos obrigatórios, elementos condicionados à necessidade e elementos opcionais, tá? Então tá tudo descrito aqui, tá, pessoal? Capa, como deve ser a capa e o que deve ter a capa. Vocês estão me ouvindo bem? Se tiverem dúvida, perguntem. Estão me ouvindo? Sim, tá tranquilo. Sim. Tá? O que deve ter na capa, o que deve ter na folha de rosto, tá? O que é folha de rosto, o que deve ter, como ela deve ser formatada. Errata, caso tiver, tá? Então, ó, a errata, ela vai estar aqui, ó, nem apareceu aqui, mas ele é conforme a necessidade, condicionado à necessidade, tá? Folha de aprovação, né? Quem participou. Esse aqui vocês coloquem, mas como a gente não vai ter uma banca em princípio, tá? Vocês deixem os nomes em branco, mas coloquem dedicatória se tiver, agradecimento se tiver, epígrafe se tiver. Resumo é um elemento obrigatório, tá? Resumo em língua estrangeira também é um elemento obrigatório. Aí listas de figuras, de ilustrações, né? Listas de tabelas, listas de siglas e abreviatura. Ali nesse resumo, língua estrangeira, tanto faz ser inglês ou espanhol, né? Sim, tá? Deve-se fazer a versão para inglês, espanhol ou francês, tá? Normalmente a gente utiliza em inglês, tá? Normalmente em inglês. Mas, se quiser fazer em outra língua, também está permitido. Normal é em inglês. Mas, se quiser fazer em outra língua, está permitido também. Tá bueno? Listas de figuras, abreviaturas, listas de sigla. Depois nós vamos ter o sumário, né? O índice. Como montar ele, o que ele deve ter. Tá? E aí a gente vem para a parte do trabalho propriamente dito. Introdução. Tá? O capítulo de introdução é onde tu vai delimitar o tema, colocar o problema de pesquisa, os objetivos, geral e específico, justificativa, tá? Isso tem que ter no capítulo de introdução. Depois, no capítulo de desenvolvimento, a gente vai ver isso aqui melhor, tá? Vai ter a fundamentação teórica, procedimentos metodológicos ou materiais e métodos, metodologia da pesquisa,
resultados de discussão, tá? Análise de resultados, considerações finais, então, um outro capítulo, referências, apêndices, se tiver, tá? Apêndices é o que foi elaborado pelo autor, anexos são materiais que tu quer anexar que não foram elaborados pelo autor, tá? Pegou de algum outro lugar, então o manual da empresa, etc. E referências aqui, tá? Essa elaboração da referência já está lá em cima, mas tem uma descrição um pouco mais detalhada aqui do que foi visto lá em cima, tá? Como fazer citações, referências, etc. Tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Se não tem dúvidas, eu vou passar aqui para os slides da disciplina. Muitas coisas do que estão aqui. Vocês estão vendo a apresentação aí? Já mudou para vocês? Sim, já mudou. Sim. Ah, aqui, deixa eu mudar aqui. Professor, Sim, senhor. bom dia, tudo bem? Bom dia, senhor Denner. Eu tive uma Diga. dificuldade para entrar na live aí, e ela tá sendo gravada, né? Sim, está sendo gravada, tá, Denner? Tá. Então eu vou disponibilizar os vídeos ali no Moodle, tá? Ainda a gente está com um probleminha que eu estou compartilhando a sala do Moodle com a professora que está dando para civil e engenharia da computação, porém isso vai ser separado, tá? Então, brevemente, então, se eu não colocar os vídeos hoje, mais tardar no decorrer da semana que vem, vai ter todas as orientações lá. Tem que ver aquele vídeo porque tem orientações bastante pertinentes e importantes, não que o que a gente esteja fazendo aqui não seja, mas lá tem orientações bastante importantes sobre documentação, tá? Então eu vou repetir de novo, nunca é demais. A parte da documentação, a minha ajuda para vocês vai ser bem limitada, tá? Quanto ao relatório, nós vamos entender, vamos dar um jeito, né? Claro, desde que vocês se dediquem e façam um relatório, que eu veja que vocês estão querendo mesmo trabalhar, botar a mão na massa, eu vou ajudar vocês. Mas quanto à documentação, eu tenho poder de influência, digamos assim, limitado. Cara, é com a empresa e com a FTEC, tá? Então, lá no primeiro vídeo vai estar bem descrito isso aí, tá, Tchê? Eu Tá. te sugiro olhar lá. Tá. Em relação aos horários de encontro no 9 sábado, horas, sempre às 9. tá. Sempre iniciando às 9. É que eu encontrei dificuldade em relação a isso, porque ontem eu entrei de noite para ver, né? E aí não tinha horário, e aí hoje pela manhã tinha um link, e aí eu não consegui acessar, daí eu até lhe mandei ali no chat, né? Daí depois eu consegui acessar. Tá, é sempre às 9, tá? Eu vou sempre fazer pelo Zoom, já expliquei lá no primeiro vídeo por que pelo Zoom e não por outras plataformas aí, tá? Mas o Zoom é o que fechou melhor para a gente postar vídeo, tu não precisa ter nenhum app instalado se tu não quiser, nenhum programa instalado se não quiser. E ele, em termos ele deixa a desejar em algumas coisas, mas em termos de estabilidade ele vem funcionando bem, tá? Então, enfim, tá lá, sempre vamos começar às 9 até umas 11h30, meio-dia, e entendo necessidade. Lá no plano de ensino eu não coloquei ainda, eu já passei o plano de ensino, tá aqui no vídeo 1 e no vídeo 2, tá? Mas entendo necessidade de mais encontros, nós já vamos ver isso aqui, tá bueno? Mas sempre quando tivermos encontros presenciais vai ser às 9, tá? Beleza. Então, pessoal, aqui estão os meus contatos. Então, meu e-mail e meu WhatsApp. Podem surgir alguma dúvida, manda aí, fica à vontade, tá? O máximo que pode acontecer é eu falar para vocês, no e-mail demorar 2, 3 dias para responder e no WhatsApp dizer, cara, agora eu não posso, quando eu me liberar aqui eu retorno para vocês. Se eu não liberar até o fim do dia, manda de novo, tá? Não tem problema aí. O máximo que vai acontecer é isso que eu falei, é não conseguir responder na hora, mas depois de umas horinhas ali eu respondo para vocês. Fiquem à vontade quanto a isso, tá? Documentação já falamos, né? Tudo com a Renata lá de Caxias, e-mail da Central de Estágio de Caxias, tá? Relatórios que não tiverem ficha de estágio, o que eu quero dizer aqui com essa frase é que se você não tiver a documentação
regularizada, não adianta ter um relatório de estágio top, ter feito um estágio top, e eu não vou conseguir aprovar vocês, tá? Então, regularizem isso lá junto com o FTEC. Tá bueno? Orientações gerais das nossas aulas vai ser via Zoom nos sábados. Eu vou deixar sempre o link no Moodle, de preferência até na sexta, mas às vezes, se não chegar na sexta, às vezes no sábado de manhã, entrem lá no Moodle. Se vocês não virem o link até na sexta, pode ser que eu tenha me atrasado. Entrem lá no Moodle. Às vezes eu vou deixar 10 minutinhos antes de começar a aula, mas vai estar lá no Moodle, tá, pessoal? 10 encontros o total, planejado, tá? Mas se tiver necessidade por parte de vocês ou por parte minha de aumentar, ter algum encontro em separado, professor, algumas aulas elas são dedicadas, pessoal, a dúvidas específicas. O que é dúvidas específicas? Eu vou abrir o relatório de cada um de vocês e esclarecer as dúvidas de vocês. Não vou conseguir no sábado, professor. Pode ser numa terça, numa quarta, a gente dá um jeito, tá? Ou 10 encontros, a gente não está conseguindo evoluir, a gente pode marcar mais sem problema, tá? Então, as primeiras aulas, principalmente essa primeira aqui, é para dirimir dúvidas gerais, eu mostrar as diretrizes, assim como eu fiz ali que eu mostrei o manual para vocês, tá? E as aulas na sequência, a gente vai ter dúvidas individuais, tanto no trabalho quanto na apresentação. Muito importante, pessoal, muito importante essa disciplina, como eu falei, o conteúdo do relatório de estágio de vocês, muito provavelmente eu não vou ter condições de avaliar, porque é de engenharia elétrica, de engenharia mecânica, como eu sou da produção, da própria produção, a gente não domina totalmente, né, todos os conteúdos, né, vocês sabem muito bem aí, mas então essa disciplina ela se atém muito a rigorismos, tá? Rigorismos quanto a normas do trabalho, rigorismos quanto a datas e formas de entrega de relatórios. Então, somente via Moodle. Vocês têm meu e-mail? Professor, eu te mandei por e-mail. Eu até posso olhar para tirar alguma dúvida, mas o relatório que eu vou corrigir é o que está no Moodle. Mas no Moodle eu botei uma versão e depois mandei para o senhor uma outra versão. É o que está no Moodle. Tá? Porque isso aí, senão, fica aquela coisa que, mandei por e-mail, mas não foi, não chegou, mas eu mandei, e como eu falei para vocês antes lá, quem não conseguiu ver, está na sala aqui, vê lá no vídeo 1. Vocês mandarem um e-mail para alguém não significa que vocês responderam o problema, vocês resolveram o problema. A responsabilidade continua de vocês, tá? Então, vocês têm um e-mail aqui da central de estágio, aqui, por exemplo, né? Mas eu mandei um e-mail lá para a central de estágio perguntando, ela nunca me respondeu e fica por isso mesmo. Não. A responsabilidade continua de vocês. Tá? Então, se tu mandou e-mail e não teve resposta e está vencendo o teu prazo, ou não teve resposta em 2, 3 dias, liga lá para a FTEC em Caxias e cata a Renata. Tá? Então, as entregas dos relatórios somente via Moodle. Eu posso eventualmente receber algum relatório por e-mail para esclarecimento de dúvidas, mas o que eu vou corrigir e que vai valer nota vai ser o que for no Moodle. Trabalhos serão recebidos somente até a data estipulada no plano de ensino. Tá, pessoal? Isso aqui eu vou falar para vocês mais para frente também, quando chegar perto das nossas entregas, mas eu vou pedir para vocês me entregarem sempre em Word, tá? Que fica mais fácil de eu fazer os comentários, tá? No arquivo Word, tá? Fica mais fácil de comentar, ele é um pouco mais amigável para comentário que o PDF, não que não dê, mas o PDF é um pouquinho mais trabalhoso, tá? Então não vamos ficar perdendo tempo aí com trabalheira de programa, vamos focar no que interessa. Tá, pessoal? Então, somente até a data estipulada. Passou a data, sinto muito. Então, de novo, essa disciplina, ela em termos de conteúdo, o conteúdo não é tão técnico, né? E sim mais em termos de formatação e rigorismo, tá? 2 avaliações, grau A e grau B, tá? Os critérios é a composição do trabalho, se ele está de acordo com as normas e o manual da FTEC, como a gente olhou ali, tá? Entrega dentro dos prazos, o conteúdo e maneira de escrita por parte do aluno. O conteúdo, como eu falei para vocês, eu não vou ter como corrigir ele a fundo, mas se tiver alguma coisa
grotesca geral de engenharia, vou corrigir sim, tá? A apresentação, como vocês vão fazer o seminário de vocês, a apresentação. E o número de páginas aqui é sugerido, mas eu vou até tirar essa palavra sugerido aqui, porque como está explícito lá no plano de ensino, como eu deixei isso explícito, a gente vai cobrar. Tá? Então, o trabalho final é entre 35 e 50 páginas. Se tiver menos que 35, é sim um problema. Se tiver mais do que 50, não é um problema. Tá? Tanto é que não tem um limite máximo de páginas lá no plano de ensino. Só o mínimo. Tá? Então, se tiver mais, não é um problema. Também não fiquem enchendo linguiça, né? Mas isso aqui é muito do estilo de escrita de cada um. Cada um tem um estilo de escrever. Tá? E o referencial teórico, ao menos 10 páginas. A formatação, eu ainda não deixei no Moodle esse template do estágio, mas eu vou colocar lá, assim que dividirem as duas turmas, um template. Vamos olhar ele, o que é esse template, pessoal. Ele é isso aqui, ó. Só um minutinho. Ele é um arquivo Word que já está seguindo aquela formatação com os elementos obrigatórios. Opa, aqui eu errei. Com os elementos obrigatórios daquele manual de normas técnicas, tá? Então, aqui já está a formatação do Word, já está lá com as páginas certinho, fonte, etc., o que tem que ter na introdução, objetivos e justificativa, objetivos gerais, objetivos específicos, justificativa, tá? Desenvolvimento, fundamentação teórica, método, apresentação dos resultados e considerações finais. Esses são os elementos obrigatórios, tá, pessoal? Então, esse template eu também vou disponibilizar para vocês, e aí a sugestão é que vocês comecem, ao invés de fazer de um Word em branco, comecem a fazer o trabalho de vocês a partir daquele arquivo, tá? Mas é só uma sugestão para ajudar. Quem não quiser, quem quiser fazer de outra maneira. Existem outros programas aí de elaboração de texto, como, por exemplo, o LaTeX, né? É um programa também. Eu já trabalho com o LaTeX, eu escrevo artigos com LaTeX, pode fazer sem problema, tá? Mas uma dica é sigam esse template do Word, tá? Então, formatação deverá ser seguida, citações e demais formatações devem seguir aquele manual de normas técnicas. Português e aderência às normas é de responsabilidade do aluno. Eu vou, evidente, orientar vocês alguns exemplos de erro, porém, vocês providenciam as correções, tá? E aqui, pessoal, o mais importante da aula de hoje, juntamente com as normas técnicas, é esse slide aqui, os próximos dois, que é a estrutura do trabalho, tá? Então, o que o trabalho de vocês tem que ter, conforme a gente já conversou? Um capítulo de introdução, onde tu vai ter a introdução propriamente dita, os objetivos e justificativa, objetivos gerais e específicos, e justificativa. Depois tu vai ter o capítulo de desenvolvimento, onde vai ter fundamentação teórica, procedimentos metodológicos, né? Métodos, podendo ser chamados de metodologia ou materiais de métodos, dependendo do caso. Apresentação e análise dos resultados, considerações finais, referências, apêndices e anexos, tá? Então, conforme já conversamos, o grau A vai até aqui, tá? O grau B, a gente foca nessa parte final, porém, o grau B vai ter todo o relatório, tá? Por isso que tem essa em branco, ou seja, no grau A eu fiz uma introdução e os objetivos não muito bem feitos. Eu vou perder nota no grau B? Não, porque espera-se que com os resultados do grau A, tu corrija isso aqui e tenha a chance de fazer essa primeira parte aqui melhor do que fez no grau A, se for o caso, evidentemente. Tá? Então, isso no grau B. Então, e no grau B a gente vai ver todo o relatório depois. Tá? Essa parte aqui da introdução a gente vai ver na aula que vem. Tá? Então, pessoal, isso aqui é o mínimo que vocês precisam para começarem
a trabalhar no trabalho de vocês, tá? Eu deixei lá no Moodle também, agora, num primeiro momento, não é tão relevante assim, porque vocês não chegaram lá ainda, né? Mas brevemente chegarão. Eu deixei isso aqui lá para vocês, já vou compartilhar com vocês, que é esse modelo de apresentação, tá? Então, os seminários de vocês devem seguir esse modelo de apresentação aqui, tá? Tem aqui algumas dicas, etc, 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 tá? Isso aqui também é um padrão da FTech. Então, quando vocês forem montar a apresentação de vocês, sigam com isso aqui, tá? Então, eu quero ver se ao longo da semana eu coloco os vídeos, o que eu fiquei devendo para vocês é os vídeos, evidente, né? E o template. E os slides da aula que a gente fez, tá? Então, logo as turmas sejam separadas, eu vou colocar esse material para vocês. Pessoal, dúvidas? O que eu tinha para passar hoje para vocês é isso, tá? Peço desculpas para o pessoal que conseguiu acompanhar a aula aqui na sala pelo intervalinho um pouco maior que a gente teve que fazer, tá? E assim, nas próximas aulas, quando a gente vai entrar no conteúdo, de fato, da disciplina, a tendência é que não ocorra mais isso, né? A gente tem uma pergunta aqui no chat, é para usar esse pano de fundo nas apresentações? Sim, tá? A gente vai seguir esse modelo aqui nas apresentações, tá? Esse modelo aqui é o modelo que vocês vão usar também no TCC futuramente, tá? Então, sim, usem esse pano de fundo aqui nas apresentações de vocês, tá? A gente não falou do tempo das apresentações, mas diferente do TCC, que é meia hora, aqui a gente vai ter que fazer algo mais sucinto, mais enxuto pelo número de pessoas, tá, pessoal? Então, possivelmente a gente não vai passar aí de 15 minutos de apresentação, tá? Mas aí a gente pode fazer um ajuste lá para frente com relação ao número de trabalhos que a gente vai ter, tá? Dúvidas, pessoal? Quem tem mais alguma dúvida? Ô, professor, ali no início agora dessa segunda parte, tu comentou de aproveitar o estágio aí como um gatilho para o TCC. Como é que tu vê, por exemplo, usar o mesmo assunto no estágio e no TCC? Tipo, eu tenho uma ideia na cabeça para o TCC e eu estava pensando em botar para um estágio isso também. Vejo que poupa trabalho de vocês. Se fizer um bom Não tem relatório de problema. estágio, se dedicar... Não, pelo contrário. Pelo contrário, poupa bastante trabalho de vocês. Aqui para o estágio, tu já vai ter que fazer uma pesquisa bibliográfica, né? Um referencial teórico, tu já vai ter que botar objetivos, tu já vai ter que escrever uma justificativa, tu já vai ter que fazer uma introdução. Não tem problema, pelo contrário, ele auxilia no teu TCC. Então, a dica que eu dou é, cara, faz um relatório de estágio bom, te dedica bastante, e o teu TCC vai tirar de letra. Eu sou um que vou aproveitar o estágio para coletar dados. Para no TCC já ter os dados para trabalhar. Isso. Tem uma pergunta aqui, se precisa ter uma pergunta investigativa, né? Não necessariamente, isso aqui vai depender do teu tema. Tu não precisa ter, assim, uma questão de pesquisa, tá? Para o relatório. Não precisa ter uma questão de pesquisa, mas se tu quiser aproveitar para o TCC, sim, para o relatório de estágio não é algo que tem que ter, tá? É algo que pode ter em função do teu tema e vai te ajudar para o TCC. Para o TCC, sim, tu tem que ter um problema de pesquisa, uma questão, algo assim. Dúvidas, pessoal? Mais perguntas? Caso não tenha, agradeço a participação de vocês. Mais uma, professor. Diga lá, nosso tempo está se esgotando, mas vamos lá ver se vai dar tempo. Tu vai chegar a fazer visitas também no nosso local de trabalho, de estágio? Não. Não serão feitas visitas de campo por mim. Tá? Então, acredita-se, né, quando tu assina aquela ficha, tu e a empresa, tu está se responsabilizando pelas informações que tu coloca lá, né?
Não, tranquilo, Tá. só para avisar também a empresa que Não, pode ter ou não, não visita do... Não por minha parte, tá? Olha, que quase que com 100% de certeza que a FTEC também não vai disponibilizar ninguém para fazer isso. Tá, não, tranquilo. Certo, gurizada? Agradeço bastante a participação de vocês e nos encontramos pelo plano de ensino no dia 28, tá? Aproveitem essas 2 semanas aí para mandar a documentação e iniciar o trabalho de vocês. Um grande abraço, tudo de bom. Tchau, tchau. Beleza. Fechou. Semana bom para o senhor aí. Valeu, Tá, bom, igualmente.